Saudações a todas e todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre o conhecimento do mundo. Nosso podcast sobre a ciência, a filosofia, o início do conhecimento do mundo ou do mundo do conhecimento também. Meu nome é Tarcísio Pequeno, sou professor da Universidade de Fortaleza e estaremos juntos aqui durante algumas semanas falando sobre ciência. Na última vez conversamos sobre Anaximandro e eu realmente fui, aliás, já é a segunda vez que eu falo sobre Anaximandro e ainda acho que é pouco. No fim eu fico assim com essa sensação de insatisfação interna de não ter eles conseguido passar toda a grandeza que esse cara tinha, que é preciso julgá-lo, olhar lá para trás, né? Viajar 2.600 anos para trás, lembrar que nem celular não tinha, né? Esses negócios aí que a gente usa hoje, né? Que a gente não sabe como é que vivia sem isso, né? Não tinha carro, não tinha roda, não tinha, tem um monte de coisa que não tinha, né? Mas tinha inteligência. E aí eu falei que uma das coisas da ciência foi logo a grande ambição intelectual que esses primeiros cientistas tinham de querer conhecer o cosmos, querer os princípios do cosmos e buscar, e eu não sei, um sentido, uma característica, uma propriedade que faz da ciência ser ciência, que ela é, que foi a sacação de que as coisas não são como parecem. Então os gregos entenderam isso, que a realidade é preciso buscá-la, e para usar uma frase muitos milhares de anos depois do Einstein, né? A natureza é sutil, mas não é maliciosa. Então a natureza mais é sutil, ela esconde seus segredos e é preciso o quê para ir buscar? Segunda característica da ciência, a razão humana, a inteligência, a mente humana, a observação cuidadosa do que acontece, do que a época não fazia parte da ciência ainda um outro elemento, que é a experimentação. Isso vai ser introduzido como uma parte importante da ciência, muito mais na frente, no início da ciência moderna, que é a ciência que a gente tem hoje, mas isso vai ser 2.000 anos após os gregos lá, né? Então não tinha experimentação, mas tinha a observação naturalmente. Então, a observação do mundo. E aí o grande desejo, que também na Idade Média eles tinham uma palavra, um termo em latim para esse desejo, que se chamava libido ciência, o tesão pelo conhecimento, o tesão do conhecer, a libido ciência. Então, isso é exigido até hoje, inclusive para estar aqui na universidade, fazendo os cursos na Unifor e tal, se você quer se aprofundar em alguma área do conhecimento, ou em várias, é preciso que você tenha esse elan pelo conhecimento, que você prefira ficar aprendendo uma coisa nova do que jogando bola, ou outras coisas. Jogando bola, nem sei se os meninos ainda jogam, eu jogava muito quando era pequeno, mas eu fazia as duas coisas, jogava uma bolinha aqui, mas estudava sempre, etc., né? Hoje é melhor estudar ou ficar fazendo joguinho no celular, né? Ou mandando mensagem para os meus amigos, ou aqui na rede social. Bom, não sei, também não quero aqui entrar na vida de ninguém. Essa segunda característica da ciência foi exatamente de que o instrumento a ser usado para buscar a verdade, para buscar compreender as coisas, conhecer o mundo, entender a natureza, entender as coisas, seria a nossa razão. E aí foi importante esse movimento, porque esse movimento já marcou esse esforço grego de todos os demais que haviam à sua época, que era... os deuses não entravam mais no jogo. Muitos desses primeiros filósofos, cientistas, eram teístas, tinham Deus, reverenciavam Deus, etc. Porém, não no jogo da ciência, mas o Deus não jogava. Inclusive, mais no fim dessa fase grega, na fase helênica, que é 500 anos depois do momento em que eu estou falando, você tem filósofo epicúreo que diz, não, existe Deus. Mas é um Deus não intervencionista. Esse Deus não se mete nos negócios humanos. Em que sentido? Por exemplo, tem um trovão, um raio, aquilo... isso é um Deus. Tem um Deus que joga a flecha, tem outro que faz o barulho, batendo no tambor, tem não sei o quê. Então, se para chover, tem que pedir os deuses, senão não está chovendo porque o Deus não está gostando. Então, os deuses, né, penetravam na vida
das pessoas. Hoje, quando não chove ou quando alaga muito, a gente sabe que chama mudança climática pelas desgraças que o homem está fazendo com o planeta. A gente sabe que não é o Deus que está chateado, não, né? Natureza. Chateado não, é porque a gente maltratou muito mesmo aí o planeta e vem umas mudanças. Mas então, nesse jogo grego, que veio a ser chamado de ciência muito depois, né? Que na época se chamava filosofia, né? O amor do conhecimento, nesse jogo não valia colocar Deus para explicar as coisas, não valia. Então a explicação tinha que ser natural, constituída dos elementos da natureza e obtida a partir do trabalho da razão, da imaginação, do pensamento humano. Portanto, já era uma ação profundamente humanista. O homem era colocado no centro da tarefa de conhecer, não era recebendo dos outros, nem, muito diferentemente da religião, não era recebendo uma palavra revelada e tal. Isso tem consequências. E uma das consequências é essa. Eu lhes falei que o Tales tinha dito que era o mestre, o primeiro. O Tales tinha dito que tudo era água. Aí o discípulo dele, Anaximandro, um pivete, um moleque, Anaximandro já chega para o Tales, já tinha umas barbas brancas legais, aí diz, não é nada disso não. É o Aperon. Diz, Aperon, que diabo é esse Aperon? Ninguém sabia, ele teve que explicar o que era Aperon, eu expliquei na vez passada, né? Aí vem outra característica, talvez uma das mais importantes que a ciência vai reter até hoje, que é o seguinte, o antidogmatismo. Aquilo que a ciência chegou à verdade científica não é uma verdade estabelecida, imutável, inquestionável. A ciência chega a teses, a conclusões para serem derrubadas e debatidas, pelo menos. Então, o papel da ciência e da filosofia na época, e esse jogo vale na ciência e na filosofia, ela trazer a público, por isso se começou a escrever a teoria científica, para trazer ao público e as gerações seguintes poderem questionar aquilo, poderem arranjar argumentos. Agora, e o questionamento não era na porrada, não era mandando prender por heresia, por queimar em fogueira, não era não, era pelo argumento e o raciocínio. Então esse o jogo que se instalou ali, isso é uma característica fundamental da ciência. Hoje é feito assim. Hoje você tem um aluno que está lá no MIT, fazendo a graduação, ou talvez uma pós-graduação, etc., e vem um professor, prêmio Nobel, e diz umas coisas para ele, e o aluno diz, professor, não concordo com isso não. Ele tem direito de dizer, talvez seja expulso. Não vai expulso não. Tem direito de dizer, tem direito, desde que ele contra-argumente competentemente aquilo. Claro que não é fácil você desmentir uma conclusão científica bem estabelecida. Mas é sempre possível e de vez em quando acontece. Por exemplo, Newton, com a teoria que já tinha alguns séculos, foi né, ultrapassado por Albert Einstein, né? Um jovem cientista que nem na universidade estava. Né? Estava trabalhando no departamento de patentes em Berna, na Suíça, quando publicou, né? Publicou os artigos dele sobre relatividade. Só para dar uma ideia. Então, esse é muito importante. Essa alternância, toda afirmação científica está aí para ser questionada e eventualmente derrubada. É para isso. Então a ciência trabalha com a verdade, não é limite à verdade? Não. Nada do que a ciência diz é verdade consumada, declarada, terminal. Não, isso é dogmatismo. Não, a ciência trabalha com bons candidatos à verdade, ou melhor ainda, com o melhor possível que a gente conseguiu fazer até agora para estabelecer a verdade. Ela tem métodos muito exigentes, submete as suas conclusões à experiência, a teste, mas a experiência e o teste só são capazes de derrubar uma teoria científica, não são capazes de confirmar ad eterno. Nenhuma teoria científica está confirmada ad eterno. A teoria da relatividade do Einstein já tem mais de 100 anos, está aí, né? Inclusive teve um eclipse em Sobral, em 1919, os caras vieram para cá e,
e viram que o Sol, a luz do Sol fez uma curva do jeito que ele previu e tal. Então, os caras comprovaram a teoria. Não comprovaram, não. Eles deixaram de derrubar a teoria. Veio umas missões inglesas e tal, fotografaram, mediram e tal. E a teoria, e as coisas aconteceram como a teoria prevista, o que quer dizer que a teoria passou no teste. Deixou de ser reprovada. Comprovada não será nunca. Comprovada não será. Ela sempre nós poderemos ter. Sempre vão ter umas dificuldades, uma coisa não explicada. No mesmo momento que nós estamos falando aqui, tem coisas na física muito problemáticas e que não estão bem encaixadas ainda. E na fronteira da ciência sempre há um momento de teses sendo derrubadas e de ajustamento. Bom, mas voltando para aquele tempo antigo, né, esse primeiro grupo de filósofos que estudaram a natureza fizeram isso e se contradisseram mutuamente. Um emitiu uma tese, veio o Anaximander, emitiu uma tese muito diferente, e veio depois o Anaximenes e emitiu uma outra tese. A do Anaximander, todavia, era muito boa e sofisticada. Inclusive, vou lhes falar um pouco sobre a cosmologia do sistema solar em Anaximander, só para a gente ter uma ideia. Um problema recorrente era como é que a Terra se sustentava nos ares, como é que a Terra, aquela coisa pesada, eles ainda não tinham a noção de que a Terra fosse um globo, mas sim que era redonda, mas tinha uma superfície só. E para Anaximandro, a explicação de Anaximandro já é muito impressionante. Ele diz, nada segura a Terra. A Terra está suspensa nos espaços. Ele disse, e como é que ela fica suspensa nos espaços, se nada aqui na Terra fica suspensa no espaço? Nada aqui na Terra fica suspenso no espaço? Nada. Por que a Terra fica? Ele dizia, porque ela está equidistante de todas as coisas. Todos os corpos celestes estão equidistantes da Terra. Portanto, estando equidistante, a Terra não teria por que escolher uma direção a outra, para ir para um lado ou ir para o outro, para ir para cima ou para baixo. Mas como está equidistante, se eu vejo que o Sol está bem ali, por exemplo, e do outro lado não tem Sol, o Sol não está ali, eu disse, não, é porque nem assim não. Aí, lembrem de que eu falei da história da aparência. As coisas não são obrigadas a ser como parecem. Então, ele diz, o Sol, na realidade, é como uma câmara de ar. Então, imagina aí uma câmara de ar grandona, né? Imensa, e ela tem uma janela. E essa câmara de ar, dentro dela é tudo fogo. Tudo fogo. Então, aquilo que você está olhando ali, e vendo como o Sol, ali é só a janela. É uma janela redondinha que está lá. E essa janela vai passeando na câmara de ar. Então eu olho ali e vejo, mas na realidade o Sol está por toda parte. A Lua também é outra câmara de ar dessa, de bicicleta talvez, né? O Sol é um trator de pneu, mas enfim, pneu de trator. Ou de bicicleta, e a Lua também fica. E assim todos os corpos. E a Terra, aí ele traz de novo uma coisa que perfaz toda a filosofia dele. A questão da harmonia, do equilíbrio e da justiça. Então, há uma situação de equilíbrio e o mundo existe nessa situação de equilíbrio. O mundo, antes de ser qualquer coisa, no Aperon, era uma situação equilibrada, rompeu-se o equilíbrio para que coisas existissem. No fim dos tempos, essas coisas ou ao longo do tempo, essas coisas vão voltando a integrar o Aperon. No fim do tempo, tudo volta a ser Aperon, é quando o Sol terá se cansado, enchido o saco de ficar aí brilhando para a gente em vão, né? O ser humano já terá ninguém precisa se preocupar com isso, nós não vamos ver o Sol apagar, que nós já teremos nos acabado há muito tempo, nós deixaremos só um rastro aí, né? Talvez umas baratas gigantes, inteligentes, de gravata e paletó, um dia digo, olha aqui, teve um desses seres humanos aqui, é muito raro encontrar esse animal que ele deixou pouca marca na Terra, né? Mas quase acabou com o planeta, esse tal de ser humano. E quando o Sol se acabar, já nós não estaremos aqui para ver, né? E não haverá um último pensamento.